Uma moradora de rua que estava no quarto ao lado do hospital, também grávida, ouviu a médica dizendo: "Já está certo para amanhã." Pegamos o bebê dela e dizemos que não resistiu. Colocamos no lugar o bebê da outra paciente que não sobreviveu. Ela nem vai perceber. Clara estremeceu, o corpo inteiro arrepiado, enquanto o batimento do seu coração parecia ecoar nas paredes frias do hospital. Ela nunca imaginara que chegaria tão perto da vida e da morte de alguém de uma maneira tão cruel e insidiosa. Deitada naquele leito estreito, com a barriga inchada e os braços fracos, a sensação de vulnerabilidade a envolvia como um manto pesado. As vozes da médica e da enfermeira, claramente calculadas e frias, atravessavam a parede fina e chegavam aos seus ouvidos como lâminas. A vida de Clara sempre fora difícil, marcada pelo abandono, fome e frio. Nas ruas, aprendeu a sobreviver a golpes e desprezo, mas sempre acreditara que, apesar de tudo, seu filho seria sua redenção. Agora, deitada naquela cama hospitalar, sentia o peso de um dilema que jamais imaginara enfrentar. As palavras que ouvira não podiam ser ignoradas. Quem eram aquelas pessoas para decidir sobre vidas como se fossem objetos descartáveis? A sensação de impotência misturada com raiva começou a crescer dentro dela. E cada fibra do seu corpo parecia implorar por ação, mesmo sabendo que o risco era enorme. Enquanto tentava processar a informação, Clara lembrava-se das ruas, do frio cortante nas madrugadas sem abrigo, do barulho constante das sirenes, da solidão nos becos e esquinas. Lembrava-se das vezes em que olhara para as mulheres grávidas no abrigo e se perguntara como seria ter alguém para confiar, alguém que olhasse para ela como ser humano. A ironia de estar agora em um hospital, cercada de médicos e enfermeiras, e ainda assim sentir-se completamente vulnerável, não escapava ao seu pensamento. Cada detalhe daquela conversa interceptada ficaria gravado em sua memória, cada nuance da voz da médica, cada hesitação calculada da enfermeira. Clara fechou os olhos e respirou fundo, tentando se acalmar, mas as imagens não paravam de se formar em sua mente. Ela via a cena do bebê sendo retirado, ouvia os gritos abafados de mães que não compreendiam o que acontecia, sentia o cheiro frio e antisséptico do quarto, o toque das mãos que deveriam cuidar e que, em vez disso, conspiravam. Sua respiração tornou-se irregular e as lágrimas, até então contidas, começaram a escorrer silenciosas pelo rosto cansado. Ela sabia que precisava agir, mas também sabia que qualquer movimento precipitado poderia custar-lhe a própria vida ou a do bebê. Cada pensamento era uma batalha. Denunciar imediatamente poderia trazer represálias instantâneas. Não fazer nada seria cúmplice de um crime imperdoável. Clara passou horas naquele dilema silencioso, observando as sombras se moverem pelo corredor, ouvindo os passos apressados dos enfermeiros, sentindo o coração bater cada vez mais rápido a cada vez que alguém se aproximava da parede fina que a separava do horror que havia testemunhado. O quarto ao lado pertencia a Elisa, uma jovem mulher de família humilde que havia sido internada no mesmo hospital para o parto. Clara sabia pouco sobre ela, apenas o suficiente para perceber que a presença do marido, sempre vigilante, poderia ser uma chance de intervenção. Se alguém observasse atentamente, talvez fosse possível registrar o que estava acontecendo, talvez alguém pudesse impedir que a injustiça se consumasse. Mas cada ação tinha seu preço, e Clara não sabia se estava pronta para pagar. Enquanto os minutos se transformavam em horas, a moradora de rua começou a ouvir passos mais leves, vozes mais baixas, sinais de que os envolvidos na conspiração estavam se preparando para algo. Cada detalhe reforçava sua percepção de urgência. A mãe de rua sentiu uma força desconhecida tomar conta de seu corpo. Raiva, coragem, desespero e determinação misturavam-se em uma vontade única de não permitir que outra vida fosse destruída por ganância e frieza. Ela começou a pensar em como poderia usar aquela informação.
Talvez pudesse avisar o marido de Elisa discretamente, talvez gravar alguma conversa, talvez simplesmente observar e esperar o momento certo para agir. Mas cada escolha era complicada, porque qualquer sinal de alerta poderia levar à intervenção imediata dos médicos corruptos. Cada minuto que passava, a tensão aumentava, e Clara sentia o peso da responsabilidade esmagando seu peito. O sono tornava-se impossível. Cada sombra no corredor parecia uma ameaça, cada barulho se transformava em aviso. Mesmo assim, Clara não podia se mover muito, pois estava fisicamente fraca e o risco de ser descoberta era grande. Ela fechou os olhos por alguns segundos, tentando encontrar alguma clareza, mas a imagem do bebê sendo trocado não saía de sua mente. A justiça parecia tão distante quanto os dias que passara nas ruas. E ainda assim, de alguma forma, uma chama de esperança persistia, insistindo que ela encontrasse uma maneira de impedir a tragédia. Enquanto isso, no quarto ao lado, Clara ouvia o som de Elisa suspirando, o murmúrio do marido conversando baixinho com a médica, e cada detalhe reforçava a sensação de que estava prestes a testemunhar algo monumental. Ela sabia que, se algo desse errado, ninguém teria a menor ideia do que realmente aconteceu. O medo de que o segredo se perpetuasse para sempre misturava-se com a urgência de agir imediatamente. O tempo parecia se esticar infinitamente enquanto Clara formulava planos em sua mente. Cada possibilidade tinha riscos, mas também cada possibilidade trazia uma chance de justiça. A coragem, mesmo frágil, começou a tomar conta de seus pensamentos. A moradora de rua, acostumada a ser invisível para o mundo, sentia-se agora no epicentro de um evento que poderia mudar tudo, não apenas sua vida, mas a vida de mães e filhos que, como ela, poderiam ser vítimas da frieza humana. Ela começou a se lembrar de cada situação de injustiça que presenciara nas ruas, cada criança perdida, cada adulto ignorado, e percebeu que aquela era a sua oportunidade de lutar contra o sistema que sempre a negligenciou. O bebê que estava prestes a nascer era mais do que uma vida individual. Representava uma chance de fazer justiça, de não permitir que a ganância e a corrupção continuassem a governar vidas inocentes. Enquanto a noite avançava, o hospital mergulhava em silêncio, mas Clara permanecia vigilante, ouvindo cada som, cada sussurro, cada movimento. Ela sabia que qualquer descuido poderia ser fatal, mas também sabia que a coragem era necessária para desafiar o horror que se desenrolava. Cada pensamento sobre o que poderia acontecer com o bebê, com Elisa, com ela própria, intensificava sua determinação. Ela começou a elaborar mentalmente cada passo, como observar, sem ser vista, como sinalizar para o marido de Elisa discretamente, como registrar provas sem ser descoberta. Cada estratégia era analisada com cuidado, cada possibilidade ponderada, e cada decisão carregava o peso da vida de todos os envolvidos. Clara sentia o coração pulsar com força, misturando medo e adrenalina, raiva e esperança. O tempo parecia suspenso. Cada minuto era uma eternidade, cada som era amplificado e cada detalhe se tornava crucial. A moradora de rua, acostumada a sobreviver aos desafios mais cruéis das ruas, percebia que aquela noite definiria não apenas seu destino, mas também o de outras vidas inocentes. A tensão atingia níveis insuportáveis, mas a coragem se mantinha firme, alimentada pela necessidade de proteger a vida que estava prestes a ser tirada injustamente. A noite avançava lentamente, e cada instante parecia uma eternidade dentro do hospital silencioso. Clara sentia os músculos tensos, os olhos pesados, mas não podia ceder ao cansaço. Sabia que qualquer momento de distração poderia custar-lhe tudo. A respiração das enfermeiras soava do outro lado da parede, misturando-se ao bater do coração de Clara, que parecia acompanhar cada passo, cada sussurro, cada decisão tomada pelos que conspiravam.
O medo não era mais apenas uma sensação. Era físico, palpável, infiltrando-se nas veias e ossos da moradora de rua. Enquanto se esforçava para permanecer imóvel, Clara começou a ouvir o som de passos mais lentos, deliberados, quase calculados. Uma sombra passou pela porta do quarto vizinho e ela sentiu o estômago apertar, a garganta seca. Cada detalhe do corredor, cada movimento da equipe médica, cada som de sapatos contra o chão frio parecia amplificado, quase como se o mundo inteiro tivesse reduzido àquele momento único. A consciência de que estava no epicentro de algo horrível misturava-se com uma estranha sensação de poder. Aquela informação que possuía podia salvar vidas, mas também poderia destruí-la. Enquanto refletia sobre suas opções, memórias da infância começaram a surgir com força inesperada. Clara se lembrou das noites passadas sozinha, da fome, da solidão, de mãos estendidas em busca de ajuda que nunca vinha. Cada lembrança reforçava a urgência de agir. O bebê que estava prestes a nascer não era apenas uma criança. Era um símbolo, uma oportunidade de intervir em um ciclo de injustiça que parecia interminável. Sua determinação cresceu e ela sentiu uma chama de coragem que jamais acreditara possuir. O sono era impossível. Cada segundo passava como se fosse uma eternidade e a mente de Clara trabalhava freneticamente, formulando estratégias, analisando riscos, calculando cada movimento. Ela percebeu que precisava de aliados, mesmo que tímidos, mesmo que desconfiados. O marido de Elisa representava essa esperança. Talvez ele pudesse ser a ponte entre o segredo que Clara conhecia e a justiça que precisava ser feita. Mas como alertá-lo sem levantar suspeitas? Cada ideia que surgia parecia imperfeita, perigosa, arriscada. Enquanto ponderava, ouviu uma voz baixa sussurrando do quarto vizinho. Era Elisa falando com o marido. As palavras eram quase inaudíveis, mas Clara conseguiu captar fragmentos. Preocupações, expectativas, medo do parto. A intensidade daquela conversa fez Clara sentir um peso ainda maior. Não se tratava apenas de vidas. Tratava-se de confiança, de vulnerabilidade, de esperança depositada em pessoas que desconhecidamente poderiam estar à mercê da frieza humana. O medo começou a se transformar em raiva, e a raiva em determinação. Clara sabia que não podia apenas observar. Se não fizesse nada, seria cúmplice. A decisão foi instantânea. Precisava planejar uma forma de documentar, provar e talvez até interromper o que se preparava para acontecer. Cada pensamento trazia novas preocupações, mas também novas ideias. Cada risco tinha seu preço, mas a possibilidade de salvar aquela criança era maior que qualquer medo. Ela começou a escutar atentamente cada som do quarto ao lado. Respirações, gemidos leves, movimentos de mãos, o toque das enfermeiras. Cada detalhe poderia ser útil, cada informação poderia se transformar em prova. Clara imaginava como seria o momento do parto, as expressões no rosto de Elisa, a presença do marido atento. E então, com uma clareza quase dolorosa, percebeu que precisaria agir no instante exato. A estratégia era simples na mente, mas complicada na execução. Observar, registrar, sinalizar discretamente e, acima de tudo, manter-se invisível. As horas passaram e a madrugada avançou. Clara sentia o corpo exausto, mas a mente em alerta máximo. Cada passo no corredor, cada clique de sapato, cada sussurro ou risada abafada fazia o coração disparar. Ela tentava imaginar como cada pessoa envolvida reagiria se descobrisse que alguém estava ouvindo, que alguém sabia. O hospital, com suas paredes brancas e cheias de frio antisséptico, parecia agora um labirinto de armadilhas invisíveis. Enquanto observava o movimento pelo vão da porta semiaberta, Clara lembrou-se de outras mulheres que conhecera, outras mães que haviam perdido tudo. Outras crianças que haviam desaparecido em circunstâncias misteriosas. Cada memória reforçava sua resolução.
O bebê, que estava prestes a nascer, precisava de alguém que o defendesse. Mesmo que o defensor estivesse cansado, com medo e praticamente invisível perante o mundo. O coração de Clara batia tão forte que parecia ecoar pelas paredes. Ela começou a organizar mentalmente cada passo da noite seguinte. Como observar, como agir, como garantir que o marido de Elisa fosse alertado. Cada movimento precisava ser calculado. Cada palavra, cada gesto podia determinar o destino de vidas humanas. A adrenalina misturada com medo produzia uma clareza estranha, quase sobrenatural. E Clara sentia cada fibra de seu ser alertar. Aquela noite não seria esquecida jamais. Enquanto isso, do outro lado da parede, as vozes continuavam. A médica e a enfermeira discutiam detalhes do plano. Detalhes que Clara absorvia com atenção quase obsessiva. Cada hesitação, cada pausa, cada tom de voz transmitia informações preciosas. Ela compreendeu a magnitude do que estava prestes a acontecer. Não se tratava apenas de um erro médico, de uma negligência isolada. Era algo premeditado, sistemático, cruel. Clara percebeu que não podia confiar em ninguém no hospital. Cada passo precisava ser seu. Cada decisão precisava vir de sua própria coragem. Ela pensou em maneiras de proteger o bebê, de alertar o marido de Elisa, de registrar a evidência sem ser descoberta. O plano era arriscado, mas necessário. Cada segundo que passava aumentava a tensão, e cada pensamento sobre o que poderia dar errado aumentava a adrenalina. O frio do quarto parecia intensificar cada sensação, cada emoção. Clara sentia as mãos frias, o suor na testa, o corpo inteiro tenso. Cada som parecia amplificado, cada sombra parecia mover-se com intenção própria. Ela sabia que não podia mais esperar. A madrugada avançava e a hora do parto se aproximava. Cada minuto contava, cada detalhe se importava, e a responsabilidade pesava sobre seus ombros como um fardo invisível, mas quase insuportável. Ela começou a pensar em como o mundo ignorava pessoas como ela. Moradoras de rua, invisíveis para a sociedade, esquecidas pelos sistemas de proteção. Mas naquela noite, Clara percebeu que, apesar de tudo, sua invisibilidade poderia ser uma vantagem. Ela podia observar sem ser vista, ouvir sem ser descoberta, agir com discrição e talvez, apenas talvez, impedir que a injustiça triunfasse. Enquanto as primeiras luzes da manhã começavam a surgir no horizonte, Clara sabia que o momento decisivo estava próximo. Cada respiração era calculada, cada movimento pensado, cada som registrado mentalmente. O hospital, que durante tanto tempo fora apenas um lugar de frio e isolamento, tornara-se agora o cenário de uma batalha silenciosa entre a injustiça e a coragem, entre o medo e a determinação de uma moradora de rua que se recusava a ser apenas espectadora. O tempo parecia desacelerar. Cada instante era cheio de tensão e cada pensamento carregava peso. Clara sentia que estava à beira de uma mudança irreversível, não apenas para sua própria vida, mas para todas as vidas que dependiam daquele momento. Ela respirou fundo, preparando-se mentalmente para agir quando a oportunidade surgisse, sabendo que a coragem seria sua única arma contra a frieza e a crueldade que se escondiam do outro lado da parede. O sol começava a surgir por entre as janelas do hospital, filtrando raios tênues que iluminavam o quarto de Clara de forma quase irreal. Cada raio de luz parecia intensificar a realidade cruel que ela sabia estar se desenrolando no quarto ao lado. Ela respirava profundamente, tentando manter o controle, mas a ansiedade corria em suas veias, pulsando com cada som do hospital. O silêncio pesado do início da manhã contrastava com o turbilhão de pensamentos em sua mente. Clara sentia o coração bater tão forte que temia que qualquer passo em falso denunciasse sua presença. Sua consciência vigilante, seu desejo de justiça. Enquanto os minutos passavam, o movimento nos corredores aumentava.
Enfermeiras apressadas empurravam carrinhos de medicamentos, médicos conversavam com vozes baixas e o som distante de passos ecoava pelos corredores vazios. Clara observava tudo em silêncio, cada detalhe registrado em sua mente como se fossem cenas de um filme. Ela sabia que precisava estar pronta para agir, que a hora decisiva se aproximava e que cada instante contava. Memórias de sua vida nas ruas invadiam sua mente, misturando-se com a situação presente. Recordou noites frias, sem abrigo, escondida de olhares hostis, sobrevivendo à base de coragem e astúcia. Recordou fome, frio, violência, mas também pequenas vitórias, como encontrar comida, evitar perigos ou simplesmente passar despercebida. Tudo aquilo a moldara, preparara para enfrentar o que agora se apresentava diante dela, um dilema moral que jamais imaginara enfrentar. Clara começou a observar o quarto ao lado com mais atenção. As vozes de Elisa e do marido, entrecortadas com os murmúrios da médica, revelavam que o parto estava prestes a começar. Ela podia ouvir o ritmo da respiração, o som do coração acelerado, o toque suave do marido tentando acalmar a esposa. Cada detalhe aumentava a tensão em Clara, que sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ela não era apenas espectadora. De certa forma, tornara-se guardiã de um segredo horrível, única testemunha capaz de agir. Enquanto isso, no quarto de Clara, sinais de trabalho de parto começavam a surgir. Contrações curtas, mas intensas, percorreram seu corpo, lembrando-a da fragilidade da vida e da urgência do momento. Cada dor era um lembrete de que o tempo não esperava, que a ação precisava ser precisa e imediata. O medo misturava-se à determinação, criando uma tensão elétrica que percorreu seu corpo da cabeça aos pés. Clara começou a pensar em como poderia usar a situação a seu favor. O marido de Elisa poderia ser um aliado, mas precisaria de sinais discretos, de oportunidades para agir sem levantar suspeitas. Cada estratégia era avaliada mentalmente, cada risco ponderado. A responsabilidade era esmagadora, mas Clara sentia uma força desconhecida emergindo dentro dela. Uma coragem que desafiava o medo e a ameaça invisível que pairava sobre seu quarto e sobre o hospital inteiro. A conversa da médica e da enfermeira, que ela havia ouvido antes, ainda ecoava em sua mente. A frieza, o cálculo, a indiferença. Não se tratava apenas de negligência, mas de algo premeditado, cruel, quase inimaginável. Cada palavra registrada, cada pausa estudada, cada tom de voz transmitia informações preciosas que poderiam ser usadas para confrontar o crime, para proteger a vida inocente que estava prestes a nascer. Clara sabia que não podia falhar, que qualquer erro poderia ser irreversível. Enquanto o parto se aproximava, Clara sentiu a necessidade de se preparar emocionalmente. Fechou os olhos por um instante e tentou visualizar o que precisava acontecer, observar sem ser vista, registrar cada detalhe, alertar o marido de Elisa de forma sutil, agir no momento certo. Cada passo precisava ser calculado com precisão cirúrgica, porque o destino de vidas inocentes estava em jogo. O relógio parecia avançar lentamente, cada segundo carregado de tensão. Clara sentiu uma mistura de medo, raiva, coragem e esperança. Pensou em todas as crianças que haviam perdido suas vidas injustamente, em todas as mães que haviam sido enganadas, em todas as pessoas invisíveis para a sociedade. A determinação cresceu, transformando o medo em combustível e a ansiedade em estratégia. Ela começou a ouvir sons mais claros, o choro distante de bebês, o toque de mãos suaves, o sussurro de vozes tentando confortar e controlar. Cada som parecia confirmar a gravidade da situação. Clara percebeu que a hora decisiva estava próxima, que a linha entre o certo e o errado estava prestes a ser testada e que sua ação poderia mudar tudo. Enquanto isso, seu próprio corpo se preparava para o parto.
Cada contração aumentava a intensidade da experiência. Cada dor lembrava da vulnerabilidade de sua situação, mas também da força interior que possuía. Clara sentia que precisava permanecer firme, alerta, pronta para agir no momento certo. O mundo ao seu redor parecia suspenso, cada detalhe amplificado, cada movimento carregado de significado. Ela começou a formar uma estratégia final em sua mente: observar, registrar, alertar, proteger. Cada pensamento era meticuloso, cada passo planejado. A adrenalina misturada com o medo criava uma clareza quase sobrenatural. E Clara sentia cada fibra de seu corpo focada, cada músculo tenso, cada nervo alerta. O parto no quarto ao lado começou. Clara ouviu os primeiros gritos, os primeiros sinais de esforço de Elisa. O marido estava presente, atento, observando cada detalhe, cada expressão. Clara percebeu que agora era a hora. Cada momento era crucial. Cada decisão tinha peso de vida ou morte. Ela precisava agir com precisão absoluta. A tensão aumentava a cada instante. Clara podia sentir o coração bater acelerado, o suor escorrer, as mãos tremerem ligeiramente. Cada som do quarto ao lado, cada suspiro, cada palavra era amplificado em sua mente. Ela sabia que estava prestes a testemunhar algo que mudaria tudo, algo que exigiria coragem, inteligência e determinação. E então, finalmente, o momento se aproximou. O bebê estava prestes a nascer. E Clara sabia que sua ação poderia determinar o destino daquela vida. O suspense atingiu seu ápice, cada segundo carregado de significado. A moradora de rua, invisível para o mundo, estava prestes a se tornar peça central em uma história de coragem, injustiça e sobrevivência. A manhã avançava lentamente e cada respiração de Clara parecia um desafio à gravidade do medo que a envolvia. As contrações tornavam-se mais intensas, mais frequentes, e seu corpo tremia com a força de cada movimento involuntário. Mesmo assim, sua mente permanecia alerta. Cada pensamento dedicado ao bebê que estava prestes a nascer no quarto ao lado, e a responsabilidade que carregava de proteger uma verdade que ninguém mais parecia notar. O hospital, silencioso em aparência, estava cheio de conspirações. Cada detalhe do ambiente impregnado de tensão e mistério. Clara podia ouvir os movimentos do quarto vizinho com clareza, passos cuidadosos, palavras baixas, gestos de cuidado misturados com a frieza da premeditação. Cada som aumentava a intensidade da situação, reforçando a necessidade de vigilância e precisão. Ela sentiu a adrenalina percorrer o corpo, uma mistura de medo, determinação e uma coragem que vinha de lugares que ela nunca imaginara existir. Cada músculo tenso, cada respiração controlada, era uma preparação silenciosa para o momento decisivo que estava prestes a se desenrolar. O marido de Elisa permanecia ao lado, atento a cada detalhe, seus olhos percorrendo cada gesto, cada expressão. Clara sabia que ele poderia ser o canal através do qual a verdade viria à tona, mas precisava agir de forma que ninguém suspeitasse de sua vigilância. Cada pensamento estratégico era meticulosamente analisado, cada possibilidade de erro considerada e descartada. A tensão crescia a cada instante, e Clara sentia que estava à beira de um ponto de não retorno, onde qualquer decisão poderia ter consequências irreversíveis. O tempo parecia distorcido, cada segundo se alongando infinitamente. Clara podia ouvir o som do coração de seu próprio bebê, um ritmo frágil e constante que se misturava à sinfonia do quarto ao lado. Ela se lembrava de todas as noites passadas nas ruas, de todas as vezes em que a vida parecia impossível, e percebeu que aquela experiência, embora aterradora, a tornava mais viva do que nunca. O perigo iminente, a responsabilidade de proteger uma vida inocente, davam-lhe um propósito que transcendia a dor e o medo. Enquanto os minutos passavam,
Clara começou a planejar como iria intervir no momento exato. Cada som, cada sombra, cada gesto dos médicos era registrado em sua mente. Ela sabia que precisava esperar o instante certo, observar sem ser vista e agir com precisão cirúrgica. O mundo ao seu redor parecia desacelerar, cada detalhe amplificado em uma consciência hiperalerta. O parto no quarto ao lado progredia. Gritos, suspiros, lágrimas, passos apressados, tudo se misturava em uma sinfonia de tensão. Clara podia sentir a emoção crescendo dentro dela, uma mistura de medo, esperança e determinação. Cada respiração do marido de Elisa, cada gesto da médica, cada movimento da enfermeira era um dado crucial em seu plano silencioso. Enquanto isso, as contrações de Clara aumentavam em intensidade, lembrando-lhe da fragilidade da vida e da urgência de cada ação. Ela se sentia exausta, mas a energia que surgia de sua determinação mantinha-a em alerta, cada fibra de seu corpo focada no momento crucial. A tensão atingia níveis insuportáveis, e cada batida de seu coração parecia sincronizada com o suspense que se desenrolava ao lado. O bebê de Clara estava prestes a nascer, e ela sentia uma força desconhecida percorrer seu corpo. Era uma mistura de medo, raiva, coragem e amor. Uma energia que a impulsionava a não recuar, a enfrentar o perigo, a proteger a vida que estava prestes a surgir. Cada contração era um lembrete de que o tempo não esperava, que a ação precisava ser precisa e imediata, que qualquer hesitação poderia ser fatal. No quarto ao lado, a tensão atingia seu clímax. O marido de Elisa observava atentamente cada expressão da esposa, cada gesto da equipe médica, absorvendo cada detalhe. Clara podia perceber que o momento decisivo estava próximo, que a linha entre a vida e a morte estava prestes a ser testada e que sua intervenção poderia determinar o destino de todos os envolvidos. Clara respirou fundo, tentando canalizar toda a tensão, medo e determinação em foco absoluto. Cada pensamento, cada memória, cada emoção era uma ferramenta em sua mente. Ela sabia que precisava permanecer invisível, mas vigilante, observadora, pronta para agir no instante certo. Cada detalhe do ambiente, cada gesto dos médicos, cada respiração do marido de Elisa era crucial para o sucesso de sua vigilância silenciosa. E então, o momento chegou. O bebê no quarto ao lado nasceu, chorando, respirando. Uma vida plena de inocência em meio à frieza calculada daqueles que pretendiam enganar e manipular. Clara sentiu um choque de emoção intensa, uma mistura de alívio, raiva e esperança. Cada som, cada gesto, cada detalhe registrado em sua mente, como prova silenciosa de um ato premeditado que poderia ser confrontado. Ela percebeu que agora tinha uma responsabilidade ainda maior. Proteger seu próprio bebê que estava prestes a nascer, garantir que a justiça fosse feita e que a verdade não fosse escondida. Cada segundo era precioso e a tensão atingia níveis quase insuportáveis. Clara sentiu a força da maternidade, da coragem, da determinação, envolvendo-a em uma aura quase sobrenatural de foco e atenção. O parto de Clara começou com força total. Cada dor era um lembrete da vida que ela carregava, da fragilidade e da força que coexistiam dentro de seu corpo. A adrenalina misturada com a emoção da situação tornava cada sensação intensa, cada movimento significativo. Ela sabia que precisava permanecer firme, cada respiração, cada gesto, cada pensamento carregado de significado. Enquanto isso, os acontecimentos do quarto ao lado forneciam informações cruciais. Clara percebia cada detalhe, cada hesitação, cada som, cada reação. Tudo era registrado, analisado, compreendido. O perigo iminente não podia ser ignorado, mas a oportunidade de agir corretamente era clara.
Cada instante era carregado de significado, cada decisão de potencial irreversível. Finalmente, após horas de tensão crescente, Clara sentiu a força do nascimento. Seu bebê emergiu ao mundo, chorando, respirando, uma vida que ela carregava, uma vida que representava esperança, coragem e justiça. O alívio foi instantâneo, mas a responsabilidade permanecia. Ela sabia que o perigo não havia terminado, que a luta pela verdade e pela proteção da vida continuava. Mas a primeira vitória já havia sido conquistada. A moradora de rua, exausta, mas vibrando com a intensidade do momento, olhou para seu bebê nos braços de uma enfermeira, consciente de que, apesar da adversidade, a coragem, a vigilância e a determinação haviam permitido que a vida prevalecesse. A tensão diminuía, mas a consciência do que estava por vir, da necessidade de enfrentar os conspiradores e proteger a verdade, ainda pairava como uma sombra. Clara sentia-se transformada. Não era mais apenas uma sobrevivente das ruas. Era agora uma testemunha, uma protetora, uma força ativa contra a injustiça. Cada memória das ruas, cada dificuldade enfrentada, cada noite de solidão, tudo convergia para este momento. Ela sabia que a batalha estava apenas começando, mas também sabia que a coragem que surgira dentro dela seria a arma mais poderosa contra a frieza e a crueldade que presenciara. Com o bebê finalmente seguro, Clara respirou fundo, permitindo-se um momento de alívio, mas mantendo-se alerta. A tensão do hospital ainda estava presente, a ameaça ainda pairava e a necessidade de agir com sabedoria e estratégia continuava a exigir toda a sua atenção. Ela sabia que, embora a primeira vitória tivesse sido alcançada, a verdadeira luta ainda estava por vir e que cada passo seguinte precisaria ser cuidadosamente calculado para garantir que a verdade e a justiça prevalecessem. Clara sentiu o calor do sol da manhã entrar pelo quarto, filtrando-se pelas cortinas finas e trazendo uma sensação de calma aparente. Mas a calma era apenas superficial, pois a tensão do que acontecera na noite anterior ainda estava viva em sua mente. Ela sabia que os segredos que descobrira precisavam ser tratados com cuidado. Cada passo em falso poderia comprometer a vida de muitos, inclusive a sua. A responsabilidade pesava sobre seus ombros como nunca antes. O marido de Elisa estava presente, discreto, mas atento a cada detalhe. Clara o observava em silêncio, percebendo sua ansiedade, seu amor pela esposa, seu desejo de proteger o que considerava sagrado. Ela precisava encontrar a maneira certa de aproximar-se dele, de alertá-lo, de fazer com que entendesse a gravidade do que havia acontecido. Mas a situação exigia cautela extrema. Cada palavra mal colocada poderia levantar suspeitas, e qualquer ação precipitada poderia resultar em desastre. Enquanto isso, Elisa descansava após o parto, exausta, mas feliz com a chegada do bebê. Clara sentiu uma mistura de alegria e apreensão. A vida tinha se mostrado frágil e vulnerável, mas também capaz de renascer em meio ao caos e à injustiça. Cada detalhe do quarto, cada gesto do marido, cada som do bebê recém-nascido eram registrados com atenção quase obsessiva em sua mente. Clara decidiu que precisava agir de forma estratégica. Primeiro, deveria estabelecer confiança com o marido de Elisa, criando sinais discretos, mostrando sutis evidências de que havia algo errado. Cada movimento precisava ser calculado, cada gesto meticulosamente planejado. A tensão era intensa, mas Clara sentia a força da determinação crescer dentro de si, alimentada pela necessidade de proteger vidas inocentes. Ela começou a observar, com mais atenção, a equipe médica, percebendo pequenos detalhes que poderiam confirmar suas suspeitas. A frieza da médica que havia conspirado na noite anterior, a postura calculista das enfermeiras, a maneira como o bebê da outra paciente desaparecera, tudo se encaixava em um quadro de premeditação cruel. Clara sabia que precisava de provas, mas também de aliados.
A moradora de rua começou a planejar sua abordagem com o marido de Elisa. Pequenos gestos, olhares, sinais sutis, qualquer coisa que chamasse sua atenção sem levantar suspeitas. A tensão aumentava a cada segundo e a necessidade de agir era urgente. Clara sentia o peso da responsabilidade esmagando seu peito, mas também uma força inédita que a empurrava para a frente. Enquanto pensava, lembrava-se de sua própria infância, das ruas frias, da fome e do abandono. Cada memória reforçava sua determinação. Não podia permitir que outras vidas fossem manipuladas ou destruídas por ganância e frieza. Ela precisava garantir que a verdade viesse à tona, que a justiça fosse feita. O marido de Elisa começou a notar pequenos sinais, olhares rápidos, gestos discretos, atenção no rosto de Clara. A moradora de rua sentiu que sua estratégia estava funcionando. Ele começava a perceber que havia algo errado, que a felicidade aparente do quarto escondia um segredo sombrio. Clara sabia que precisava manter a vigilância e continuar fornecendo pistas sem se expor. Enquanto isso, os corredores do hospital fervilhavam de atividade. Médicos e enfermeiras passavam apressados, alguns sorrindo, outros com expressões neutras. Mas Clara notou pequenos sinais de alerta, gestos que indicavam que algo não estava certo. Ela percebeu que precisava agir rapidamente antes que qualquer evidência desaparecesse. Clara começou a documentar mentalmente cada detalhe. Horários, vozes, expressões, gestos. Tudo poderia ser usado mais tarde para confrontar os responsáveis, para proteger as vidas inocentes. Cada movimento era meticulosamente registrado, cada momento carregado de tensão e significado. O marido de Elisa finalmente fez uma pergunta sutil. Você viu algo estranho ontem à noite? Clara hesitou por um instante, mas percebeu que era o momento de agir. Com cuidado, começou a revelar pequenas informações, sem dar detalhes completos, apenas o suficiente para alertá-lo. Cada palavra era medida, cada gesto calculado. Ele começou a compreender a gravidade da situação e a tensão no quarto aumentou. Clara sentiu que a primeira fase de seu plano estava funcionando. O alerta estava plantado e agora dependia de observação e paciência para que o restante se desenrolasse da maneira correta. Enquanto isso, Clara refletia sobre a fragilidade das vidas humanas, sobre a injustiça que muitos enfrentavam diariamente, invisíveis aos olhos do mundo. Ela pensou em todas as crianças que poderiam ter suas vidas ceifadas injustamente, em todas as mães enganadas, em todos os inocentes expostos à maldade. Cada pensamento reforçava sua determinação de agir com cautela e coragem. O marido de Elisa decidiu investigar discretamente, percorrendo os corredores, observando o comportamento da equipe médica. Clara acompanhava tudo de perto, fornecendo sinais sutis, gestos discretos, mantendo-se invisível, mas essencial para o plano. Cada segundo era crucial. Cada detalhe podia fazer diferença entre justiça e tragédia. A tensão aumentava a cada hora. Clara sabia que a situação exigia paciência e estratégia. Ela começou a pensar em possíveis cenários, confrontar os responsáveis, proteger o bebê, garantir que as provas fossem preservadas. Cada decisão carregava peso de vida ou morte. Cada ação precisava ser calculada. Enquanto isso, outras pacientes e familiares circulavam pelos corredores, alguns alheios ao que acontecia, outros suspeitando, mas sem ter consciência completa do perigo. Clara sentia que cada segundo era precioso, cada gesto, cada observação poderia ser a chave para impedir uma injustiça maior. Ela começou a planejar a próxima fase, como agir quando a situação se tornasse mais crítica, como garantir que o marido de Elisa tivesse todas as informações, como proteger as vidas envolvidas. Cada pensamento era meticuloso, cada estratégia cuidadosamente elaborada. A tensão atingia níveis insuportáveis, mas Clara sentia uma força interior que nunca imaginara possuir.
Enquanto a manhã avançava, Clara observava o quarto ao lado, cada gesto, cada movimento, cada som. A equipe médica permanecia atenta, mas não percebeu a vigilância silenciosa de Clara. Cada detalhe registrado em sua mente era um passo a mais em direção à justiça, à proteção das vidas inocentes. O marido de Elisa começou a agir discretamente, seguindo pistas e sinais deixados por Clara. A moradora de rua sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. O plano estava se desenrolando, mas a tensão ainda era intensa, e cada momento poderia trazer surpresas inesperadas. Enquanto isso, Clara refletia sobre sua própria vida, sobre a luta diária para sobreviver nas ruas, sobre as injustiças enfrentadas e a força necessária para continuar. Cada memória fortalecia sua determinação de proteger aqueles que não podiam se defender, de garantir que a verdade prevalecesse. O dia avançava, e Clara sentia que o momento decisivo estava próximo. Cada detalhe registrado, cada gesto observado, cada palavra ouvida tornava-se crucial para o sucesso de seu plano. Ela sabia que precisava manter a vigilância, a paciência e a coragem até que todas as peças se encaixassem. A tensão atingia seu ápice quando a equipe médica começou a se preparar para ações que poderiam comprometer as vidas que Clara estava determinada a proteger. Cada movimento, cada gesto, cada decisão dos responsáveis era cuidadosamente analisado, registrado e planejado em sua mente. Clara sentia o peso da responsabilidade esmagando seu peito, mas também a força da coragem e da determinação crescendo dentro dela. Ela sabia que estava à beira de uma batalha silenciosa, onde a vitória dependia de inteligência, paciência e coragem. Cada segundo contava, cada detalhe poderia ser a diferença entre justiça e tragédia. Enquanto a manhã avançava, Clara percebeu que precisava agir com ainda mais discrição. O marido de Elisa estava começando a conectar os pontos, mas a complexidade da situação exigia sutileza. Cada gesto, cada sinal que ela enviava precisava ser imperceptível para os outros, mas compreensível para ele. Clara sabia que um erro mínimo poderia resultar em consequências irreversíveis. A moradora de rua começou a se movimentar pelo quarto, sem parecer suspeita. Seus olhos varriam cada canto, cada objeto, cada detalhe que pudesse fornecer pistas. Ela memorizava a disposição dos equipamentos, a posição das câmeras, a rotina da equipe médica, cada pequeno movimento que pudesse ser útil mais tarde. Cada detalhe registrado em sua mente era uma peça do quebra-cabeça que ela precisava montar para garantir justiça e proteção. Enquanto isso, o marido de Elisa seguia discretamente pelos corredores, atento a sinais e indícios de irregularidades. Clara mantinha-se invisível, mas sempre presente, fornecendo informações silenciosas através de olhares, gestos e pequenas ações calculadas. Cada passo era uma coreografia de tensão, cada segundo carregado de significado. O dia avançava lentamente, mas a intensidade da situação aumentava. Clara sabia que precisava manter a calma, pois a paciência seria sua maior aliada. Cada movimento errado poderia alertar a equipe médica, comprometer a missão e colocar em risco a vida de todos os envolvidos. A tensão era quase palpável, uma mistura de adrenalina e responsabilidade esmagadora que percorria cada fibra de seu corpo. Enquanto observava, Clara começou a refletir sobre sua própria vida, sobre as ruas que a moldaram, sobre a luta diária pela sobrevivência, sobre o frio, a fome, a violência e como tudo aquilo havia preparado seu espírito para enfrentar situações extremas. Ela percebia que, apesar das adversidades, sua experiência a tornava mais capaz de enfrentar os desafios que surgiam no hospital. O marido de Elisa começou a perceber pequenos detalhes suspeitos, horários inconsistentes, atitudes estranhas da equipe médica, informações contraditórias. Clara sentiu uma mistura de alívio e ansiedade.
O plano estava funcionando, mas cada passo precisava ser cuidadosamente calculado. A tensão atingia níveis quase insuportáveis, cada segundo carregado de expectativa e perigo. Enquanto isso, Clara começou a organizar mentalmente as etapas seguintes de seu plano. Como agir caso descobrissem sua vigilância? Como garantir que o marido de Elisa tivesse todas as informações? Como proteger o bebê e o próprio corpo de qualquer represália? Cada possibilidade era analisada, cada risco calculado, cada detalhe planejado com meticulosidade quase obsessiva. O hospital parecia um labirinto de segredos e ameaças invisíveis. Clara observava cada corredor, cada quarto, cada movimento da equipe, registrando tudo com precisão. Ela sabia que a verdade estava ali, mas precisava ser revelada da maneira certa, com estratégia e paciência. Cada gesto de observação era uma peça crucial para a vitória sobre a injustiça. Enquanto o dia avançava, o marido de Elisa começou a agir de forma mais decisiva. Clara fornecia sinais discretos, mostrando pistas sutis, orientando sem ser vista, mantendo a invisibilidade essencial para a missão. A tensão aumentava a cada instante. A necessidade de vigilância e ação precisas era extrema. Clara começou a refletir sobre a fragilidade da vida e a injustiça que muitas pessoas enfrentam. Pensava em todas as crianças perdidas, mães enganadas, inocentes prejudicados. Cada pensamento reforçava sua determinação de agir, de proteger, de garantir que a verdade fosse revelada e que a justiça prevalecesse. Enquanto isso, acontecimentos menores no hospital forneciam novas pistas, conversas ouvidas ao acaso, comportamentos suspeitos, inconsistências na rotina. Clara registrava tudo. Sabia que cada detalhe poderia ser crucial mais tarde. Cada segundo era um passo em direção à justiça. Cada observação, uma oportunidade de garantir que a verdade não fosse escondida. O marido de Elisa começou a confrontar discretamente algumas das inconsistências que notara. Clara acompanhava cada reação, cada expressão, cada gesto. Ela sabia que o momento decisivo se aproximava e que cada ação precisava ser perfeita. A tensão era quase insuportável, mas Clara sentia uma força interior crescendo a cada instante. Uma coragem que a impulsionava a enfrentar qualquer perigo. Enquanto os minutos passavam, Clara começou a planejar como proteger o bebê e a si mesma caso a situação se tornasse crítica. Cada passo, cada gesto, cada pensamento era calculado, cada risco considerado. Ela sabia que a batalha pela justiça ainda estava longe de terminar e que precisaria usar toda sua inteligência e coragem para garantir que a verdade fosse preservada. Tensão atingia níveis máximos quando Clara percebeu que a equipe médica começava a suspeitar de sua presença silenciosa. Ela precisou ajustar sua estratégia, mover-se com ainda mais cautela, usar sinais mais sutis, garantindo que o marido de Elisa continuasse recebendo as informações essenciais. Cada movimento era uma dança delicada entre risco e segurança, cada gesto carregado de significado. O dia avançava e a situação se tornava mais intensa. Clara refletia sobre a importância de sua missão, sobre como pequenas ações podiam determinar destinos, sobre a força que surgia da coragem e da determinação. Cada segundo, cada detalhe observado, cada gesto sutil poderia salvar vidas, garantir justiça e proteger inocentes. Ela percebeu que a situação exigia ainda mais foco e inteligência. O marido de Elisa estava começando a reunir informações, mas ainda precisava de orientação para compreender completamente a gravidade dos eventos. Clara decidiu que precisava intensificar os sinais, usando gestos discretos, olhares, pequenas ações que fossem claras para ele, mas imperceptíveis para os demais. Enquanto isso, a rotina do hospital continuava, aparentemente normal, mas repleta de tensões invisíveis. Clara sentia a responsabilidade aumentar.
Sabia que cada passo poderia definir o futuro de muitas vidas. Cada segundo era uma batalha silenciosa entre coragem, inteligência e injustiça. O marido de Elisa começou a agir com mais confiança, seguindo os sinais de Clara. Ela sentiu que sua estratégia estava dando resultados, mas sabia que ainda não podia relaxar. A vigilância precisava continuar, cada detalhe precisava ser observado, cada possibilidade de ameaça considerada. Clara começou a organizar mentalmente os próximos passos, como garantir que as evidências fossem preservadas, como confrontar os responsáveis, como proteger os inocentes. Cada detalhe registrado, cada gesto planejado, cada risco analisado com precisão cirúrgica. Enquanto a tarde avançava, Clara sentiu que estava mais próxima de alcançar seu objetivo. Cada sinal, cada gesto, cada detalhe observado se encaixava como peças de um quebra-cabeça. Ela sabia que a verdade estava prestes a ser revelada, que a justiça estava ao alcance, mas que ainda seria necessário cautela, inteligência e coragem para completar a missão com sucesso. O sol da tarde penetrava pelas janelas do hospital, criando reflexos sobre o chão frio e esterilizado. Clara permanecia imóvel, os olhos fixos no corredor, mas a mente correndo em velocidade máxima. Cada passo que ecoava pelos corredores era analisado, cada sombra suspeita estudada. Ela sabia que o marido de Elisa estava seguindo suas pistas, mas qualquer sinal de alerta da equipe médica poderia comprometer tudo. Enquanto observava, Clara percebeu pequenas inconsistências na rotina do hospital. Enfermeiras que pareciam mais nervosas do que o habitual. Médicos trocando olhares rápidos e desconfortáveis. Portas semi-abertas que deixavam escapar conversas sussurradas. Tudo indicava que havia muito mais acontecendo do que ela inicialmente imaginara. A frieza que havia sentido na noite anterior parecia agora parte de um plano mais complexo. E cada detalhe precisava ser registrado. O marido de Elisa movia-se com cautela pelos corredores, os olhos atentos a tudo. Clara sentiu uma pontada de esperança. Ele estava começando a perceber a verdade, a entender a gravidade da situação. Mas ainda havia riscos e ela precisava guiá-lo silenciosamente, usando gestos sutis, olhares estratégicos, sinais que apenas ele poderia compreender. Cada segundo importava, cada ação precisava ser calculada. Enquanto isso, Clara começou a refletir sobre as implicações de suas descobertas. Não se tratava apenas de proteger vidas naquele momento, mas de expor um sistema de injustiça e negligência que poderia afetar muitas outras pessoas. Cada memória de sua vida nas ruas, cada luta pela sobrevivência, cada noite de solidão e fome, tudo isso convergia para preparar sua mente e seu espírito para enfrentar os desafios que se apresentavam. A tensão aumentava quando Clara percebeu que a equipe médica começava a se reorganizar, talvez desconfiando de algo. Ela teve que ajustar sua posição, mover-se com cautela, mantendo-se invisível, mas ainda capaz de fornecer informações cruciais ao marido de Elisa. Cada gesto era uma coreografia de tensão, cada respiração carregada de significado. Enquanto o marido de Elisa avançava, seguindo as pistas que Clara lhe fornecia, ela começou a planejar os próximos passos, como confrontar diretamente os responsáveis, como garantir que as provas não fossem destruídas, como proteger o bebê e a si mesma caso a situação se tornasse perigosa. Cada cenário possível era analisado, cada risco calculado, cada detalhe registrado. O corredor parecia interminável, cada porta escondendo segredos, cada sombra uma possível ameaça. Clara sentiu a adrenalina aumentar, mas também uma clareza estranha, quase sobrenatural. Cada segundo estava cheio de tensão, cada movimento carregado de importância vital. Ela sabia que a hora decisiva estava se aproximando e que a ação precisava ser perfeita. Enquanto o marido de Elisa investigava, Clara percebeu que pequenos detalhes poderiam fazer toda a diferença. Um sorriso forçado,
Uma hesitação na voz, um olhar rápido trocado entre membros da equipe médica. Cada detalhe era uma pista, cada gesto uma confirmação do que suspeitava. A tensão aumentava e a necessidade de ação imediata se tornava cada vez mais urgente. Clara sentiu seu coração bater acelerado, mas a mente permanecia focada. Ela sabia que a paciência era crucial, que cada movimento precisava ser preciso e que qualquer erro poderia ter consequências irreversíveis. Cada segundo era um teste de resistência, coragem e inteligência. O marido de Elisa finalmente começou a confrontar discretamente alguns membros da equipe médica. Clara observava cada reação, cada expressão, cada gesto. A tensão atingia níveis quase insuportáveis, mas a determinação de Clara permanecia firme. Ela sabia que o sucesso dependia de sua vigilância contínua, de sua capacidade de agir com precisão e de sua coragem de enfrentar o perigo. Enquanto isso, Clara começou a refletir sobre a fragilidade da vida, a injustiça e a necessidade de proteger aqueles que não podem se defender. Cada pensamento fortalecia sua determinação. Cada memória de sua vida nas ruas alimentava sua coragem. Cada desafio superado tornava-a mais capaz de enfrentar o que ainda estava por vir. O tempo parecia distorcido. Cada minuto se arrastava, cada segundo carregado de tensão e expectativa. Clara sentia a responsabilidade esmagando seus ombros, mas também a força da coragem crescendo dentro dela. Ela sabia que estava no epicentro de algo que poderia mudar vidas e que cada ação sua teria consequências profundas. Enquanto o marido de Elisa continuava a investigar, Clara preparava-se mentalmente para a próxima fase. Como expor a verdade, como proteger os inocentes, como garantir que a justiça fosse feita sem colocar ninguém em perigo desnecessário. Cada detalhe era analisado, cada possibilidade ponderada, cada movimento planejado. A tarde avançava e Clara sentiu que a tensão estava prestes a atingir seu clímax. A situação exigia paciência, inteligência e coragem. Cada segundo era precioso, cada gesto carregado de importância vital. Ela sabia que a hora de agir decisivamente estava se aproximando e que sua coragem e vigilância seriam essenciais para garantir que a verdade prevalecesse. Enquanto observava os movimentos ao redor, Clara sentiu uma mistura de ansiedade e determinação. Cada gesto, cada olhar, cada detalhe observado poderia fazer a diferença entre justiça e tragédia. A tensão atingia níveis quase insuportáveis, mas a força interior que surgia em Clara a mantinha focada e pronta para qualquer desafio. O marido de Elisa começou a perceber a extensão da gravidade da situação. Clara sentiu que sua estratégia estava funcionando, mas sabia que ainda havia muito a ser feito. A vigilância precisava continuar, cada detalhe precisava ser registrado, cada risco analisado. Cada ação precisava ser calculada com precisão cirúrgica. Enquanto o dia avançava, Clara sentiu que estava mais próxima de alcançar seu objetivo. Cada sinal, cada gesto, cada detalhe observado se encaixava como peças de um quebra-cabeça. Ela sabia que a verdade estava prestes a ser revelada, que a justiça estava ao alcance, mas que ainda seria necessário cautela, inteligência e coragem para completar a missão com sucesso. A tensão atingia seu ápice quando Clara percebeu que a equipe médica estava começando a suspeitar de algo. Ela teve que ajustar sua posição, mover-se com mais cuidado, garantindo que o marido de Elisa continuasse recebendo as informações essenciais. Cada segundo era uma batalha silenciosa entre inteligência, coragem e injustiça. Enquanto a tarde se transformava em noite, Clara sentiu que a hora decisiva estava próxima. Cada detalhe registrado, cada gesto observado, cada palavra ouvida tornava-se crucial para o sucesso de sua missão. Ela sabia que a verdade precisava ser revelada, que a justiça precisava prevalecer e que cada ação sua seria determinante para o desfecho. A noite caía sobre o hospital.
envolvendo os corredores em uma penumbra que aumentava ainda mais a tensão. Clara sentia cada batida do coração como se fosse o tambor de uma batalha silenciosa. O marido de Elisa avançava com cautela, seguindo sinais sutis, cada passo analisado, cada gesto medido. A moradora de rua sabia que estava no ápice de seu plano, a verdade prestes a emergir, mas o perigo espreitando em cada sombra. Enquanto os minutos se arrastavam, Clara observava cada detalhe com precisão obsessiva. Ela notou portas entreabertas, vozes baixas trocando informações, olhares rápidos e apreensivos. Cada gesto da equipe médica parecia carregar uma intenção oculta. Cada movimento era um teste à sua vigilância e à paciência do marido de Elisa. Ela sabia que precisava esperar o momento certo para agir, para que a justiça pudesse finalmente prevalecer. A adrenalina corria por seu corpo, misturando medo e determinação. Clara sentia que cada segundo contava, cada gesto precisava ser perfeito. O marido de Elisa estava começando a entender a gravidade do que havia acontecido, mas ainda faltava uma peça crucial, a prova definitiva que mostraria a realidade sem sombra de dúvida. Clara começou a planejar mentalmente a etapa final, expor os responsáveis, proteger as vidas inocentes, garantir que ninguém pudesse escapar da verdade. Cada detalhe, cada movimento, cada reação precisava ser antecipada. A tensão era quase insuportável, mas Clara sentia uma clareza extraordinária. Uma força que a guiava como se cada fibra de seu corpo estivesse conectada a um propósito maior. Enquanto isso, pequenos sinais começaram a aparecer. Uma enfermeira deixou cair um documento importante. Um médico trocou uma pasta de forma suspeita. Uma conversa vazou por entre portas entreabertas. Clara registrou tudo com precisão. Cada detalhe poderia ser a chave para revelar a injustiça e proteger os inocentes. O marido de Elisa começou a confrontar discretamente membros da equipe médica, reunindo informações, observando gestos, fazendo perguntas sutis. Clara sentiu uma onda de alívio. Sua estratégia estava funcionando e a verdade começava a emergir. Mas ainda havia perigo. Cada passo em falso poderia custar caro. Clara percebeu que precisava agir agora. Usar sua presença silenciosa para garantir que as evidências não fossem destruídas e que os culpados não tivessem chance de encobrir suas ações. Ela respirou fundo, ajustou sua postura e começou a mover-se com extrema cautela, pronta para intervir quando necessário. A noite avançava e os corredores do hospital pareciam cada vez mais silenciosos, mas carregados de tensão. Cada sombra, cada gesto, cada ruído era potencialmente significativo. Clara sentia a responsabilidade esmagando seus ombros, mas também a força da coragem crescendo dentro dela. Sabia que aquele era o momento crucial, onde cada ação determinaria o destino das vidas envolvidas. O marido de Elisa encontrou finalmente o que precisava: provas claras da negligência e manipulação que haviam ocorrido. Clara sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. O perigo ainda não tinha acabado, mas agora a verdade estava ao alcance. Cada segundo restante era vital para garantir que ninguém pudesse destruir as evidências ou impedir que a justiça fosse feita. Enquanto os minutos passavam, Clara coordenava mentalmente cada passo seguinte. Como garantir a segurança do bebê, como confrontar os responsáveis, como proteger o marido de Elisa de possíveis retaliações. Cada gesto precisava ser calculado, cada movimento antecipado. A tensão atingia seu ápice, mas a determinação de Clara era inabalável. Finalmente, a confrontação começou. Clara, ainda invisível, observava cada gesto, cada expressão, cada reação da equipe médica e do marido de Elisa. A tensão era quase palpável. Cada palavra, cada olhar, cada ação carregava peso de vida ou morte, de verdade ou mentira. O desfecho aproximava-se. Clara sentia o coração bater em ritmo acelerado, mas a mente permanecia focada.
Cada detalhe registrado, cada evidência preservada, cada ação calculada, tudo convergia para um momento de justiça, revelação e proteção. O marido de Elisa apresentou as provas. A equipe médica tentou negar, justificar, mas os detalhes eram incontestáveis. Clara sentiu uma onda de alívio, misturada com emoção intensa. A verdade finalmente estava sendo revelada. Cada segundo de paciência, cada gesto calculado, cada sinal sutil havia valido a pena. Enquanto a tensão diminuía, Clara refletiu sobre tudo o que havia acontecido. A coragem, a vigilância, a paciência e a determinação tinham sido essenciais para garantir que a verdade prevalecesse. Ela sentiu orgulho e uma estranha sensação de completude. Mesmo vinda das ruas, sua força e inteligência tinham sido decisivas para proteger vidas inocentes. O bebê estava seguro. O marido de Elisa compreendia a gravidade dos eventos e os responsáveis enfrentavam as consequências de suas ações. Clara percebeu que a batalha havia sido vencida, mas sabia que a vida continuaria exigindo vigilância e coragem. Cada vitória, cada detalhe, cada gesto de justiça era uma lembrança de que a determinação e a coragem podem mudar destinos. A manhã seguinte chegou silenciosa, com a luz pálida filtrando-se pelas janelas do hospital. Clara sentiu o peso da noite passada, mas a sensação de dever cumprido e vigilância contínua ainda pairava sobre ela. O marido de Elisa agora tinha conhecimento parcial da verdade, e cada movimento precisava ser cuidadosamente calculado para consolidar os avanços conquistados. A tensão, porém, permanecia, pois a equipe médica ainda podia tentar encobrir suas ações ou retaliar. Clara decidiu se mover pelo hospital discretamente, observando os corredores, as portas entreabertas e os rostos suspeitos. Cada detalhe contava: gestos, olhares, pequenos sussurros. Ela precisava continuar coletando informações, garantindo que nada fosse perdido. Cada memória do que havia acontecido na noite anterior permanecia fresca em sua mente, servindo como guia para suas ações. Enquanto caminhava, Clara refletia sobre sua própria trajetória de vida. Vinda das ruas, havia aprendido a observar, calcular, antecipar os movimentos dos outros para sobreviver. Todas essas habilidades agora eram aplicadas em uma situação de vida ou morte que envolvia bebês, mães e a justiça. A responsabilidade parecia esmagadora, mas também trazia uma força quase sobrenatural. O marido de Elisa estava ao seu lado em certos momentos, discretamente, absorvendo cada sinal e ajudando Clara a orientar as ações sem levantar suspeitas. A parceria silenciosa entre os dois era essencial. Um observava, o outro guiava, ambos determinados a garantir que a verdade emergisse intacta. Cada movimento precisava ser calculado, cada gesto tinha peso. Enquanto isso, a equipe médica continuava com sua rotina habitual, aparentemente alheia à vigilância que Clara exercia. Mas pequenos detalhes continuavam a surgir. Documentos fora do lugar, conversas rápidas e tensas, olhares que tentavam ocultar algo. Clara registrava tudo. Sabia que cada detalhe seria vital para confrontar os responsáveis. A tensão aumentava a cada minuto. Clara sentia que o momento decisivo se aproximava novamente. A justiça precisava ser garantida, e cada gesto de paciência, coragem e inteligência era fundamental. O marido de Elisa continuava coletando evidências discretamente, enquanto Clara coordenava as ações mentalmente, mantendo tudo sob controle. Enquanto caminhava pelos corredores, Clara refletia sobre a fragilidade da vida e a importância de proteger os inocentes. Cada pensamento reforçava sua determinação. Ela sabia que o mundo muitas vezes falhava com os mais vulneráveis e que sua experiência pessoal a tornava mais capaz de enfrentar situações extremas. Cada memória das ruas, da fome e da solidão era transformada em força. O hospital, apesar de silencioso, parecia vibrar com tensões invisíveis.
Clara podia sentir que cada segundo contava, que cada gesto dos médicos e enfermeiras carregava potencial de perigo ou de revelação. O hospital estava silencioso naquela manhã, mas a quietude era enganosa. Clara sentia que algo ainda estava por vir, que a noite anterior fora apenas uma fase de um processo maior. O marido de Elisa agora tinha consciência parcial da gravidade da situação. Mas Clara sabia que nem todos os envolvidos haviam sido expostos completamente. Cada corredor, cada sombra, cada gesto podia esconder novas ameaças ou revelações. Ela caminhava com passos cuidadosos, observando discretamente cada movimento da equipe médica. O cansaço da noite anterior pesava, mas a determinação de Clara era inabalável. Ela sabia que a vigilância constante e a paciência estratégica eram fundamentais para proteger os inocentes e garantir que a verdade emergisse sem distorções. Cada detalhe registrado em sua mente era uma arma silenciosa contra a injustiça. Enquanto percorria os corredores, Clara refletia sobre sua própria história. Vinda das ruas, havia aprendido a sobreviver em um mundo hostil, desenvolvendo habilidades de observação, paciência e cálculo que agora eram cruciais para sua missão. Cada experiência do passado se transformava em força. Cada adversidade superada fortalecia sua coragem e determinação. O marido de Elisa permanecia próximo, seguindo discretamente as instruções silenciosas de Clara. Cada passo que ele dava precisava ser calculado. Cada gesto precisava estar em sincronia com os sinais que Clara fornecia. Eles formavam uma parceria silenciosa, quase telepática, onde a inteligência, a coragem e a estratégia se combinavam para enfrentar os desafios que surgiam. Enquanto isso, a equipe médica mantinha sua rotina aparentemente normal, mas Clara percebia pequenas inconsistências que denunciavam nervosismo e preocupação. Documentos fora do lugar, olhares rápidos, conversas sussurradas por entre portas entreabertas. Tudo isso indicava que o controle que eles imaginavam ter estava prestes a ser questionado. A tensão aumentava a cada minuto. Clara sabia que precisava permanecer invisível, mas ainda assim essencial para o desenrolar da situação. O marido de Elisa estava cada vez mais envolvido, compreendendo a gravidade dos eventos, mas ainda dependia de Clara para interpretar sinais e antecipar movimentos. Cada gesto, cada olhar, cada segundo contava. Enquanto a manhã avançava, Clara começou a planejar a etapa seguinte. Como confrontar os responsáveis de maneira definitiva, como proteger o bebê e garantir que nenhuma evidência fosse perdida. Cada detalhe precisava ser calculado, cada risco ponderado, cada movimento antecipado. A responsabilidade era esmagadora, mas a coragem e a inteligência de Clara guiavam cada passo. O hospital, embora silencioso, parecia vibrar com tensões invisíveis. Cada sombra, cada ruído, cada gesto da equipe médica podia ser crucial para o sucesso ou fracasso do plano. Clara observava tudo com atenção quase obsessiva, registrando mentalmente horários, expressões, conversas e inconsistências. Cada detalhe era uma peça essencial no quebra-cabeça que precisava montar para garantir justiça e proteção. O marido de Elisa começou a agir de forma mais decisiva, reunindo provas e observando as falhas da equipe médica. Clara fornecia sinais sutis, gestos discretos, garantindo que ele pudesse agir de maneira segura e eficaz. A tensão atingia níveis extremos, mas a estratégia funcionava. Cada detalhe levado em consideração aumentava as chances de sucesso. Enquanto caminhava pelos corredores, Clara refletia sobre a fragilidade da vida e a injustiça que muitas pessoas enfrentam diariamente. Cada memória de sua vida nas ruas, cada dificuldade superada, cada noite de fome e abandono, servia para fortalecer sua determinação de proteger os inocentes e garantir que a verdade prevalecesse. O dia avançava,
e Clara percebeu que estava se aproximando de um ponto crítico. Pequenos sinais começavam a indicar que a equipe médica estava percebendo a pressão crescente. Cada gesto precisava ser calculado, cada movimento antecipado. O marido de Elisa, consciente da gravidade da situação, seguia as instruções silenciosas de Clara com precisão e cuidado. Enquanto a tarde se aproximava, Clara começou a organizar mentalmente a ação final. Como expor todos os responsáveis, como proteger os bebês e mães, como garantir que a justiça fosse feita sem que ninguém fosse colocado em risco desnecessário. Cada cenário possível era analisado, cada risco calculado, cada detalhe registrado. A tensão era quase insuportável. Cada minuto parecia durar horas, cada segundo carregado de importância vital. Clara sentia o peso da responsabilidade, mas também uma força interior crescente, guiando cada passo com clareza e precisão. Ela sabia que o momento decisivo estava próximo e que sua paciência, coragem e inteligência seriam essenciais. Enquanto isso, surgiam novos sinais, documentos fora do lugar, conversas vazando por entre portas entreabertas, olhares suspeitos. Clara registrava mentalmente cada detalhe, sabendo que cada um poderia ser crucial para garantir que a verdade fosse revelada e que os culpados fossem responsabilizados. O marido de Elisa começou a confrontar discretamente os responsáveis, usando as evidências coletadas. Clara observava cada reação, cada expressão, cada gesto. A tensão atingia seu clímax. Cada segundo importava, cada detalhe carregava peso vital. A verdade estava prestes a emergir, e Clara sabia que sua coragem e vigilância seriam determinantes. Finalmente, o momento decisivo chegou. Clara, ainda invisível, assistia enquanto o marido de Elisa apresentava provas irrefutáveis. A equipe médica tentou negar, justificar e encobrir, mas os fatos eram claros e incontestáveis. Clara sentiu uma mistura de emoção, alívio e orgulho. A justiça finalmente se manifestava e vidas inocentes estavam protegidas. Enquanto a tensão diminuía, Clara refletiu sobre sua jornada. A coragem, paciência, inteligência e vigilância haviam sido cruciais para garantir que a verdade prevalecesse. Ela percebeu que, apesar das adversidades enfrentadas, sua determinação havia transformado não apenas sua própria vida, mas também a de outras pessoas, mostrando que a força e a coragem podem mudar destinos. A manhã seguinte começou com uma calma enganosa. Clara sentia que, embora algumas verdades já tivessem sido reveladas, o hospital ainda guardava segredos que precisavam ser expostos. O marido de Elisa, agora mais confiante, acompanhava discretamente os movimentos de Clara, aprendendo a decifrar sinais sutis e a perceber padrões que antes passariam despercebidos. Clara sabia que a próxima fase exigiria ainda mais cautela. Cada corredor, cada porta, cada sombra poderia esconder reações imprevisíveis. A vigilância precisava ser constante e precisa. Ela sentia o peso da responsabilidade, mas também a força que surgia da experiência adquirida nas ruas, de noites de fome e solidão que a moldaram e tornaram sua percepção quase instintiva. Enquanto caminhava pelo hospital, Clara observava com atenção cada detalhe. Enfermeiras que pareciam hesitar antes de entrar em um quarto, médicos trocando pastas rapidamente, gestos que indicavam preocupação ou medo. Cada movimento era registrado em sua mente. Cada detalhe poderia ser vital para proteger os inocentes e garantir que a justiça fosse completa. O marido de Elisa começava a se familiarizar com a dinâmica do hospital, mas ainda precisava da orientação silenciosa de Clara. Cada gesto dela, cada olhar, cada sinal era essencial para que ele pudesse compreender plenamente a gravidade da situação e agir de forma segura. A parceria silenciosa entre eles se tornava cada vez mais importante. Enquanto o dia avançava, Clara começou a planejar como expor as falhas e os segredos que ainda permaneciam ocultos.
Cada passo precisava ser meticulosamente calculado. Como proteger os bebês, como confrontar os responsáveis, como garantir que as provas fossem preservadas. A tensão era crescente, mas a determinação de Clara permanecia firme. O hospital parecia mais silencioso do que nunca, mas Clara sabia que a calma era enganosa. Cada gesto, cada passo da equipe médica poderia ser crucial. Ela precisava manter a vigilância constante, analisar cada reação, antecipar movimentos e proteger aqueles que não tinham voz. Cada segundo era vital. Cada detalhe carregava peso de vida ou morte. Enquanto caminhava pelos corredores, Clara refletia sobre a importância de sua missão. Não se tratava apenas de proteger o bebê ou garantir a verdade naquele hospital, mas de enfrentar um sistema que frequentemente falhava com os mais vulneráveis. Cada memória das ruas, cada adversidade enfrentada, servia para fortalecer sua coragem e determinação. O marido de Elisa começou a reunir mais provas, observando atentamente os detalhes e anotando mentalmente inconsistências e irregularidades. Clara fornecia sinais discretos, garantindo que ele compreendesse cada informação sem levantar suspeitas. A tensão aumentava, mas a estratégia funcionava. Cada detalhe analisado aumentava as chances de sucesso. Enquanto a tarde se aproximava, Clara percebeu que a situação exigia ação imediata. Ela começou a coordenar mentalmente a etapa final. Como expor todos os responsáveis, como proteger os bebês, como garantir que a justiça fosse feita sem colocar ninguém em risco. Cada cenário possível era ponderado, cada risco calculado, cada detalhe antecipado. A tensão atingia seu ápice. Cada segundo parecia carregar horas de expectativa. Cada gesto tinha peso de vida ou morte. Clara sentia a responsabilidade esmagando seus ombros, mas também a força da coragem crescendo dentro dela. Sabia que o momento decisivo estava próximo e que sua paciência, inteligência e estratégia seriam determinantes. Pequenos sinais começaram a surgir. Conversas entre portas semiabertas, gestos suspeitos, documentos deslocados. Clara registrava tudo. Cada detalhe poderia ser a chave para garantir que a verdade fosse revelada e que os culpados fossem responsabilizados. O marido de Elisa estava pronto para agir, mas dependia da orientação precisa de Clara para navegar pelas complexidades e perigos do hospital. Finalmente, o confronto se aproximava. Clara, ainda invisível, observava enquanto o marido de Elisa se preparava para apresentar as provas. A equipe médica, agora ciente da pressão crescente, tentava manter a compostura, mas a tensão era palpável. Cada palavra, cada gesto, cada expressão carregava peso e significado. O momento da revelação chegou. O marido de Elisa apresentou provas irrefutáveis de negligência e manipulação. Clara observava cada reação, cada tentativa de justificar ações, cada olhar de desespero. A tensão atingia níveis máximos. A justiça estava prestes a prevalecer e vidas inocentes estavam prestes a ser protegidas. Enquanto a situação se desenrolava, Clara refletia sobre tudo o que havia acontecido. Sua coragem, paciência, inteligência e vigilância haviam sido essenciais. Ela percebeu que, apesar das adversidades enfrentadas, sua determinação havia transformado não apenas sua vida, mas a de outros, mostrando que força, coragem e perspicácia podem mudar destinos. O amanhecer trouxe consigo uma sensação diferente para o hospital. A luz suave filtrava-se pelas janelas, mas a tensão ainda pairava no ar. Clara sabia que, embora muitas verdades tivessem sido reveladas, ainda havia uma fase crucial a ser completada: garantir que a justiça fosse consolidada e que as vidas inocentes estivessem plenamente protegidas. Cada passo precisava ser calculado, cada ação antecipada, cada detalhe cuidadosamente observado. O marido de Elisa caminhava pelos corredores com uma determinação renovada,
consciente do peso das informações que possuía e da importância de suas ações. Clara, sempre vigilante, fornecia sinais sutis, coordenando cada movimento de forma estratégica. Eles formavam uma parceria silenciosa, quase telepática, onde inteligência, coragem e paciência se combinavam para enfrentar os desafios restantes. Enquanto o dia avançava, Clara começou a planejar a confrontação final com aqueles responsáveis pelas injustiças descobertas. Cada gesto, cada sinal, cada detalhe observado anteriormente seria essencial para garantir que ninguém escapasse impune. O hospital parecia tranquilo, mas Clara sabia que a calmaria era apenas superficial. Os últimos obstáculos ainda precisavam ser superados. Os corredores, agora familiarizados, eram percorridos com atenção máxima. Cada sombra, cada ruído, cada expressão da equipe médica poderia carregar segredos ou intenções ocultas. Clara observava meticulosamente, registrando cada detalhe mentalmente, sabendo que cada fragmento de informação poderia ser decisivo para o desfecho. O marido de Elisa começou a agir com mais firmeza, confrontando discretamente os responsáveis, reunindo provas e expondo inconsistências. Clara permanecia invisível, mas suas instruções silenciosas eram essenciais para que ele pudesse interpretar cada reação corretamente e agir com segurança. A tensão aumentava, mas a precisão do plano fortalecia a confiança de ambos. Enquanto caminhava pelos corredores, Clara refletia sobre a trajetória que a havia trazido até aquele momento. A vida nas ruas, a fome, a solidão, os desafios diários, tudo havia moldado sua percepção, sua inteligência e sua coragem. Cada experiência se transformava em força, cada memória fortalecia sua determinação de proteger os inocentes e garantir que a justiça prevalecesse. O hospital, embora silencioso, vibrava com tensões invisíveis. Cada gesto da equipe médica, cada documento deslocado, cada conversa sussurrada entre portas entreabertas eram sinais de que os responsáveis percebiam a pressão crescente. Clara precisava agir com extrema cautela, garantindo que nenhuma evidência fosse perdida e que nenhum inocente fosse prejudicado. A tarde se aproximava e Clara percebeu que o momento decisivo estava próximo. Cada passo precisava ser calculado, cada gesto antecipado, cada detalhe considerado. O marido de Elisa, agora mais confiante, seguia suas instruções com precisão. Cada segundo era crucial, cada ação tinha peso de vida ou morte. Finalmente, o confronto final começou. O marido de Elisa apresentou todas as provas de forma clara e irrefutável. A equipe médica tentou negar, justificar e desviar a atenção, mas a verdade era inegável. Clara observava cada reação, cada expressão, cada tentativa de encobrir a realidade. A tensão atingia seu ápice e a justiça estava prestes a ser consolidada. Enquanto a situação se desenrolava, Clara refletia sobre a fragilidade da vida e a importância de proteger aqueles que não podem se defender. Cada memória das ruas, cada adversidade enfrentada, cada desafio superado havia preparado sua mente e espírito para aquele momento. A coragem, paciência e inteligência combinadas finalmente mostravam seu poder. O desfecho começou a se consolidar. Os culpados estavam expostos, as evidências intactas, os bebês e mães protegidos. Clara sentiu uma onda de emoção e alívio, mas também a consciência de que a justiça exigia vigilância contínua. Cada ação, cada detalhe, cada gesto havia sido crucial para garantir que a verdade prevalecesse. Enquanto a tensão diminuía, Clara refletiu sobre as lições aprendidas, a importância da coragem, da paciência, da observação e da inteligência, o valor de lutar pelos inocentes e a necessidade de enfrentar injustiças, mesmo quando tudo parece contra você. Cada obstáculo superado fortalecia sua determinação de continuar protegendo vidas e garantindo justiça. O marido de Elisa,
Agora confiante e aliviado, compreendia plenamente a gravidade e a importância do que haviam enfrentado. Clara, embora cansada, sentia a satisfação de uma missão cumprida, vidas salvas, injustiças expostas e a verdade preservada. Cada gesto estratégico, cada sinal silencioso, cada detalhe observado havia sido decisivo. À medida que a noite se aproximava, Clara e o marido de Elisa caminhavam pelos corredores, conscientes de que, embora o capítulo presente estivesse concluído, a vida continuaria exigindo vigilância, coragem e inteligência. Cada vitória, cada detalhe, cada ato de justiça era uma lembrança de que determinação e coragem podem transformar destinos. No encerramento do bloco, Clara envia mentalmente uma mensagem silenciosa de esperança e aprendizado, que a vida é frágil, que a injustiça existe, mas que coragem, paciência e inteligência podem mudar realidades, que aqueles que enfrentam desafios não devem desistir e que cada ato de vigilância e proteção faz diferença. Finalmente, Clara, o marido de Elisa e os bebês estão seguros. A verdade foi revelada. A justiça foi parcialmente consolidada e a história encerra-se com reflexão sobre força, coragem, vigilância e determinação. Se você se emocionou com essa história, se inspirou na coragem de Clara e no poder da determinação, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar essa história com alguém que precisa acreditar que coragem e inteligência podem mudar destinos. Junte-se a nós para mais histórias impactantes e emocionantes.